só reiniciei o computador, tava normal. Acordou de mau humor naquele dia. Vocês assistiram a aula que eu postei? Não, porque eu tava aqui no ao vivo, né? Mas, assim, o que eu gravei, vocês não assistiram. Lembra que a live caiu e eu fiquei explicando a aula como se vocês estivessem ainda presencial, como se vocês estivessem vendo, mas vocês já tinham Sim, caído da deu pra ver live. só uma parte e depois ela realmente parou. Então eu vou ver depois Depois disso aqui eu vou entrar no YouTube e vou ver o Pronto, resto. conselho. Conselho fazer isso, tá? Então o conteúdo que vocês estão vendo agora, tá? Seria espelhos esféricos. Tranquilo? Então basicamente o que são espelhos esféricos? Você tem aqui uma esfera, né? Uma esfera mesmo. Aí você vai cortar essa esfera em certa região, né? Você vai pegar um plano e vai cortar essa esfera, né? Em determinada posição qualquer. Quando você corta essa esfera, você vai ter um pedacinho dessa esfera. Esse pedaço de esfera nós chamamos de calota esférica. Então, um pedaço dessa esfera nós chamamos de calota esférica, né? Calota esférica. Então, o que é uma calota esférica? Uma calota esférica é um pedaço de uma esfera. Agora, se essa calota esférica ela tiver propriedades para reflexão, ou seja, se ela tiver uma superfície que tem um alto índice refletor, né, ela tem uma superfície refletora, então nós falamos que isso aqui é um espelho esférico. Certo? Então, nem sempre uma calota esférica é um espelho esférico, mas todo espelho esférico é uma calota esférica. O que é um espelho esférico? Um espelho esférico é uma calota esférica que tem uma capacidade de refletir ondas, tá? Que tem uma certa capacidade refletora. Então, isso é um espelho esférico. Essa capacidade refletora, tá? A gente observa que ela pode ser dada, né, tanto na região interna, tá? Na região interna da calota, tá? Como na região externa da calota. Dependendo de como é que está sendo essa reflexão, se ela está sendo na parte interna ou na parte externa, nós temos aí o nome próprio para esse tipo de espelho, tá? Então, caso essa minha reflexão ela seja na parte interna da minha calota esférica, você tem um tipo específico de espelho esférico, que a gente vai ver daqui a pouco. Caso essa reflexão seja na parte de fora da calota, na parte externa, você tem aí um outro tipo de espelho esférico. Tá? Então, basicamente, o que é um espelho esférico? Um espelho esférico é uma calota esférica. O que é uma calota esférica? É um pedaço de uma esfera. Ponto. É parte de uma esfera. Então, um espelho esférico é uma calota esférica que tem a capacidade refletora. Então, se existe uma calota esférica que tem a capacidade de refletir, você tem aí um espelho esférico. Certo? Os espelhos esféricos têm grande utilidade na prática. Eles atuam como lentes, podendo aumentar ou diminuir o tamanho das imagens. Quanto à classificação, temos dois tipos de espelhos esféricos, né? Que aí sim, nós temos os espelhos côncavos e os espelhos convexos, tá? Então, o que é um espelho côncavo? O próximo slide vai explicar bem direitinho, mas só para adiantar. O espelho côncavo é quando a superfície refletora é a parte interna da calota, tá? Então, é bem simples. Então, imagina uma colher, tá? Imagina uma colher. Aquela região onde geralmente nós comemos, né? Que é essa parte aqui. Nós podemos dizer que é a região côncava, tá? Região côncava. Então, o espelho côncavo é o espelho, né? Esférico, né? Lógico. Onde a parte refletora é a parte interna da calota. Já no espelho convexo, a parte refletora é a parte externa, tá? É a parte de fora da calota. Então, isso aqui é um espelho côncavo e isso daqui é um espelho convexo. Esses espelhos côncavos e convexos, que são os espelhos esféricos, eles vão alterar de forma significativa na imagem, tá? Diferente do espelho plano, geralmente um espelho plano, o tamanho da imagem é o mesmo tamanho do objeto, né? O tamanho ele não inverte o sentido na vertical, ou seja, se o objeto está para cima,
um espelho plano, o objeto também vai estar para cima, né? E é do mesmo tamanho do objeto. Já nos espelhos esféricos, que no caso é o espelho côncavo e o espelho convexo, essas propriedades não vão ser mantidas, né? O espelho esférico ele tem a propriedade de aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Isso aqui a gente consegue observar muito bem na prática, né? Aqueles aparelhos odontológicos, né? Aquela ferramentazinha que o dentista usa, provavelmente você já deve ter ido no dentista, você já deve ter visto. Ele é tipo uma colherzinha, só que ele não é uma colher, ele é tipo assim, ó, né? Que ele parece metal, mas aquilo ali é um espelho esférico, ele é vidro. Geralmente ele bota perto, né, do seu dente para ver se você tem alguma cárie, alguma coisa ali, né? Esse espelho aqui, ele é um espelho esférico, tá? Onde esse espelho esférico ele aumenta o tamanho da imagem. Então, quando ele pede para você abrir a boca, ele coloca isso na sua boca e ele olha para cá. Aí ele vai ver o seu dente bem grandão, né? Então, com isso ele vai conseguir observar se tem alguma anomalia no seu dente, se tem alguma cárie, se tem algum problema dentário, algo assim. Então, esses espelhos esféricos eles têm essas propriedades aqui de aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. E em certa posição, dependendo do espelho, ele consegue inverter também o eixo vertical, né? Nós sabemos que o espelho plano ele inverte o eixo horizontal, ou seja, se você olhar para o espelho da sua casa, o que estava na direita você vai ver nessa imagem na esquerda, né? Ou vice-versa, o que estava eu falei o contrário, o que estava na esquerda você vai ver na direita, o que estava na direita você vai ver na esquerda. O espelho esférico ele tem a capacidade de inverter o eixo vertical. Ou seja, se você ficar de frente para um espelho esférico, em pé, quando você vê a sua imagem, você vai ver de cabeça para baixo. Tá? Ele tem essas propriedades aqui. Você vê a sua imagem de cabeça para baixo. Isso aqui é bem interessante. A gente vai ver quando que isso vai acontecer. Tá? Ele aumenta o tamanho da imagem, ele diminui o tamanho da imagem. Ele tem uma propriedade que eu comentei já várias vezes, inclusive no oitavo. Ah não, você está no oitavo, né? Poxa. É porque esse conteúdo aqui geralmente é segundo ano médio que a gente vê no nono, mas foi adiantado. Essa é o oitavo, né? Não, vocês estão no nono, né? Tá certo, tá certo. É nono, Éricles. Nono, tá certo, tá certo. Tô areada, porque eu acabei de dar aula pro oitavo. Tá certo, até porque o oitavo ano não tem condição de ver. Então eu comentei pra vocês, quando estavam vendo óptica lá no oitavo, que existe certo espelho... Quem foi que falou aí? Foi a Débora? Foi sim. Pronto. Então eu até comentei no oitavo ano que existe determinado espelho esférico e quando você fica de frente para esse espelho, você não vai ver nenhuma imagem. Isso aqui é muito louco, isso daqui. Eu já tive a oportunidade de entrar no laboratório de física grande, tá? Onde tinha um espelho esférico gigante, tá? Porque é difícil você ver um espelho esférico grande. Geralmente o espelho esférico é pequenininho. Mas esse espelho esférico era grande, era do meu tamanho, né? Então eu tive essa oportunidade de ficar realmente de frente para esse espelho. É muito louco isso. Ficar de frente para o espelho, eu estava aqui, o espelho esférico estava aqui. Na verdade não era esse, né? Era o outro. Ele era assim. Aí eu fiquei de frente para esse espelho e eu deveria ver a minha imagem no espelho, só que eu não vi nada, né? É bem louco isso aqui. Eu vi o que estava atrás de mim, mas eu não me via. É bem interessante. Então, os espelhos esféricos eles Quê? têm... O quê? Não entendi. Não entendeu? Como assim? Exatamente, é como se você fosse um vampiro. O vampiro dizem, né, que o vampiro não tem Não tem imagem no espelho. reflexo. Pois é, ele não tem imagem no espelho e tem um espelho esférico que faz isso. Que você coloca o objeto diante desse espelho esférico, na frente desse espelho, só que esse objeto não gera imagem. Você vê o que está atrás do objeto. A gente vai ver Por agora. quê? A gente vai ver. Eu comentei isso aqui bem rápido lá no oitavo, mas somente agora que vocês vão entender por que isso acontece. Como que isso acontece, em que situação isso acontece, em que momento isso Que acontece, estranho. qual é a posição que isso acontece, né? A gente vai ver daqui a pouco não, vai ser próxima semana, né? Mas existem várias posições que você pode pôr o objeto. Vamos supor que você põe o objeto aqui, aí você vê a sua imagem para cima e bem pequeno, por exemplo. Aí você aproxima o objeto, aí você vê a sua imagem bem grandona. Aí você aproxima o seu objeto, aí você vê essa imagem de cabeça para baixo. Aí você aproxima o objeto, aí você não vê a imagem. Então tem uma posição correta onde a imagem desaparece.
né? Diferente do espelho plano, que se você está longe, você vê essa imagem longe, mas está do mesmo jeito, né? Para cima, normal. O espelho esférico não. Dependendo da posição que você vai mudando o objeto, a imagem aumenta, a imagem diminui, a imagem fica de cabeça para baixo. É bem interessante. Você aproxima, a imagem inverte de cabeça para baixo. Aí você afasta, a imagem volta normal, para cima. Né? Então é bem interessante isso daqui. Isso aqui a gente vai ver lá nas próximas aulas. Parece aqui louco, pessoal, mas os espelhos esféricos ele é muito comum no nosso dia a dia. Vocês mesmos, meninas, provavelmente vocês devem ter maquiagem portátil e a maioria das maquiagens, não um espelho normal, né, mas aquelas maquiagens, aqueles espelhos de maquiagem que fecha e abre, tá assim, né, que é mais portátil. Geralmente esses espelhos são esféricos, tá? A maioria deles. Pode ser que você tenha um plano, mas a maioria dele hoje em dia é esférico, né? Como é que eu sei que ele é esférico? Abre a maquiagem e aproxima, fica, né, se olha na maquiagem, no espelho, né? Se você vê essa imagem um pouco maior do que realmente é porque ele é um espelho esférico. Professor, mas por que a minha imagem não diminui, quer dizer, não inverte para baixo? Por que ela não desaparece? É porque isso é uma propriedade do espelho côncavo. E geralmente os espelhos de maquiagem é espelho convexo, que é o que tem a propriedade de aumentar. Espelho retrovisor de carro, geralmente é convexo. Aqueles espelhos que geralmente quem mora em condomínio já viu, né? Você tem aqui o portão aqui de grade, aí você tem um porteiro. Aí geralmente na portaria, do lado de fora, tem um espelhozinho, que é o porteiro, ele fica olhando para esse espelho para ver a rua. Geralmente, olha para esse espelho, você vai ver os objetos bem pequenininhos. Presta atenção, se você passar por um condomínio assim, você vai ver. No espelho, os objetos são menores do que realmente são. Né? Então esse espelho é um espelho esférico, que ele teve a propriedade de diminuir o tamanho do objeto. Professor, mas por que ele quer um espelho que diminua? Não faz sentido. Faz sim, cara. Porque a partir do momento que você diminui os objetos, você aumenta o campo de visão. Você tem mais coisas para caber dentro dessa imagem, entendeu? Então o que interessa não é o tamanho do objeto, mas sim a quantidade de coisas que você vê dentro desse espelho. Então, são várias situações que a gente aplica aqui, que a gente vê os espelhos esféricos. Mas eu vou pular essa parte que a gente vai ver isso dá para frente. Aqui é uma explicação bem rápida, né? Que o espelho côncavo, né? Como eu expliquei, é um espelho esférico, onde a parte refletora, a calota espelhada, né? É na parte interna, tá? Então, o espelho côncavo é o espelho esférico, cuja face interna é a calota que vai refletir, né? Então, espelho côncavo. E o espelho convexo, a parte refletora é a parte externa da calota, né? Você tem aqui a parte interna, então no espelho convexo, a parte refletora é a parte externa. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Pronto. Na aula passada eu expliquei até aqui. Tudo que eu falei agora, eu já tinha explicado na aula passada. Foi a aula que deu problema. Então, todo aquele tempo que vocês não estavam assistindo a aula, já tinha falado tudo isso. Tinha falado das imagens que inverte, e eu dando aula. Aí quando chegou nesse momento, eu não vi ninguém falando. Eu falei, pessoal, vocês estão aí? Aí foi quando eu fui ver que a live tinha caído. Então, no vídeo do YouTube lá que eu postei, da aula de quarta-feira, eu expliquei até essa parte aqui, tá? Então, eu fiz uma revisão aí. Então, Leonardo, você não precisa mais dar uma olhada na aula passada, porque o que tem lá, eu expliquei aqui agora. Elementos dos espelhos esféricos, né? Então, existem alguns nomes que nós devemos conhecer. Agora é que o negócio vai ficar mais interessante, né? Existe o centro de curvatura, existe o raio de curvatura, existe o vértice do espelho, existe o foco principal e o eixo principal. Existem outros, mas eu tirei, tá? Esses são os que a gente mais utiliza, tá? Centro de curvatura, raio de curvatura, vértice do espelho, foco principal e o eixo principal. A gente vai usar muitos aqui, principalmente o raio, o centro, o foco e o vértice. E o eixo, todos, né? A gente vai usar bastante todos, tá? Então, eu vou explicar bem rápido o que é, mas vocês não vão entender muito bem. Na imagem que vai ter na frente, vocês vão compreender bem direitinho o que é cada coisa, tá? Centro de curvatura, nós utilizamos como a letra C maiúsculo, tá? É o centro da esfera que deu origem ao espelho, tá? Daqui a pouco vocês vão ver na imagem, vocês vão conseguir entender com mais facilidade. Raio de curvatura é o raio da esfera, tá? A esfera original, né? Lembra que eu tinha uma esfera, aí eu cortei essa esfera, transformei essa esfera em uma calota, que é um pedacinho. Então, raio é o raio da curvatura, é o raio da esfera original. Então, isso aqui que era o raio, tá? O raio não é o raio da calota, tá? Então, quando você cortar essa esfera, você vai ter uma calotazinha aqui menor, certo? Só que o raio não é esse pedacinho aqui, tá? Da calota. Era o raio da circunferência
original. Tá? Então o raio não acaba aqui, tá? O raio é tudo isso aqui. É o raio da esfera original, tá? A esfera que deu origem ao espelho, tá? O vértice é o ponto mais externo da calota, que é o pontozinho aqui, tá? Mais distante. Tá? Então geralmente nós vamos ter isso daqui. Então isso aqui é o vértice, é o ponto mais longe da calota. Foco principal. Olha aqui, ó. O foco principal é o ponto médio localizado entre o centro de curvatura e o vértice. Então a gente vai ter bem por aqui o centro, bem por aqui o vértice. O foco ele vai estar exatamente no meio, tá? Então o foco ele vai ser o ponto médio entre o centro de curvatura, tá? O que é o centro de curvatura? Fica mais fácil a gente entender desenhando a esfera, tá? Então aqui, ó, eu tenho a esfera, tá? Eu tenho uma esfera. Aí eu vou ter aqui o centro da esfera. Esse centro é esse centro de curvatura aqui, tá? É o centro da esfera que deu origem ao espelho. Então, isso daqui é o centro. Aí eu vou ter o raio de curvatura, que é isso daqui. Então, isso daqui, ó, daqui para cá, é o raio. Eu vou ter o vértice, que é esse ponto mais distante, tá? Eu vou ter o foco. Quem é o foco? É o ponto médio entre o centro e o vértice. Então, o foco ele fica exatamente no meio aqui. Então, posso dizer, pessoal, ó, presta atenção, daqui para cá é o raio. E o foco está no meio. Então, posso dizer que o foco ele é a metade do raio, tá? Então, essa aqui é a nossa E primeira... dois focos é um raio, né? Não? E dois focos é um raio. Só que nós, mais ou menos, porque a gente não tem dois focos, entendeu? Eu não posso dizer que daqui para cá é um foco e daqui para cá é um foco. Ah, é. Não. Entendeu? É Mas verdade. se eu pegar o foco que tem, sei lá, 3 centímetros, eu posso dizer que o raio tem 6. Eu não posso dizer que tem dois focos, entendeu? Mas eu entendi o que tu quer dizer. Faz sentido. Tipo assim, matematicamente sim, mas na prática não, porque na prática não existem dois focos. Mas eu entendi o que tu quer dizer. E eu acho que também entendeu o que eu quis dizer. Sim, que entendi. Né? E o eixo principal, tá? Então o que é o eixo principal? Esse aqui. É o eixo principal. Tá? Lembrando que isso daqui, ó, vamos supor, a imagem ela só vai ter isso aqui, tá? Porque isso aqui é a esfera completa, mas lembra que o espelho ele só é um pedacinho, o espelho é só esse aqui, ó. Nesse caso aqui é um espelho côncavo, tá? Então, se for um espelho convexo, a mesma situação, só que é para fora, tá? Então, tá aqui, ó, seria mais ou menos assim: centro, foco, vértice, daqui para cá, raio. Tá? Deixa eu ver se tem imagem. Acho que na próxima tem. Pronto, ficou melhor do que o meu desenho. Acho Não, ficou muito parecido, na verdade. Né? Ficou muito parecido. que já é pra dar uma imagem. Tá aqui, né? Eu vou apagar aqui o meu. Aqui. É mais ou menos o que eu falei, né? Você tem aqui, ó, o espelho, tá? Propriamente dito. O vértice. Daqui pra cá é o raio. Aqui é o centro. E o foco tá bem no meio, tá? O foco tá entre o centro e o vértice. E o foco, tá? Lembrando que essa distância que nós chamamos de distância focal, tá? Essa distância focal, ela é o raio dividido por 2. E esse daqui é o eixo principal. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá de boa. Pera aí, explica só a última parte de novo. Ó, vou do zero, tá? Centro de Tá. curvatura. Quem é o centro de curvatura? É o meio da esfera. Foco principal. É melhor deixar o foco para depois. Raio, né? Raio é a distância do centro até essa extremidade mais longa. Isso aqui é o raio. O vértice é esse ponto mais longo. É a pontazinha aqui. O foco ele está entre o centro e o O vértice. centro. Para ser mais preciso, ele está no meio dessa distância. Então, eu posso dizer que o foco ele é o ponto médio do raio. Então, se o raio é daqui para cá e o foco está no meio, então eu posso dizer que se eu pegar o raio e dividir por 2, eu tenho o foco. Entendi. Tá? Basicamente é isso. E o ângulo de abertura é esse ângulo alfa aqui. Tá? Basicamente é esse daqui. Alguma dúvida? Não. Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Sim, entendi. Sim. Stephanie mandou uma mensagem.
Ok. Aqui a mesma situação, tá? Só que de uma forma mais limpa, né? Que aqui tá tudo bagunçado. E aqui tá de uma formazinha mais resumida, né? Você tem aqui o centro. Esse aqui é o eixo principal, né? Que é o que chamamos de eixo óptico também. O vértice, o foco, né? O ponto médio, parará, parará, parará. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ó, aqui eu tenho os elementos no espelho côncavo, tá? Que é quando a parte refletora é a parte interna, tá? E aqui eu tenho... tá errado a imagem. Tá errado. Não saiu do espelho convexo. Não saiu do espelho convexo. Saiu a mesma imagem, na verdade. Saiu a mesma imagem. Tá. Espelho esférico de Gauss. Eu não vou entrar, pessoal, na parte histórica de Gauss, porque eu acho que eu não vou passar a equação de Gauss para vocês. Tá? Que é um pouquinho mais avançado. Então eu não vou nem entrar nesse ponto, não. Ah, tá. Vamos lá. Foco de um espelho esférico de Gauss. Quando o feixe de raios paralelos incide sobre um espelho esférico de Gauss, paralelamente ao eixo principal, origina um feixe refletido convergente no espelho côncavo e um espelho refletido divergente no espelho convexo. Esses raios refletidos ou seus prolongamentos se encontrarão em um ponto chamado foco principal. Provavelmente vocês não entenderam nada, né? Vamos lá, eu vou resumir para vocês. Eu tenho aqui os dois tipos de espelhos, né? Eu tenho um espelho côncavo, tá? Que é quando a parte refletora é a parte interna, esse aqui eu já vi. E eu tenho um espelho convexo, que é quando a parte refletora é a parte de fora. Tá aqui, tá? Ele é assim, ó, para fora, né? Então, vocês lembram mais ou menos o que é o prolongamento dos raios, não lembram? Vocês lembram, Não, quê? vocês lembram como é que uma imagem é formada em um espelho? Mais ou menos. Eu sei na minha cabeça, mas eu não Se eu sei tenho aqui um explicar. espelho plano, eu tenho um espelho plano, aí eu tenho um objeto aqui. Como que essa imagem é formada aqui? Ou por que essa imagem é formada aqui? Isso aqui eu expliquei lá quando estava falando sobre espelhos planos, tá? A imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Como assim? Eu ia falar sobre a luz e tal, Como dos assim, ó? raios. Vamos supor que sai, né, que reflete um raio nesse sentido, ó. Vem, bate aqui, sei lá, bate aqui e reflete para cá, por exemplo, tá? O ângulo ficou meio ruim também. Vamos supor que faz isso daqui, certo? Ele vem, esse aqui é o raio incidente, esse aqui é o raio refletido, isso aqui nós já vimos, né? Lei da reflexão. Você tem a reta normal, que divide o ângulo ao meio, parará, parará, parará. Só que como é que essa imagem é formada? A imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ou seja, é como se esse raio refletido ele fosse prolongar. Você vai pegar a parte oposta a esse raio. Por exemplo, esse raio refletido ele veio para cá, certo? Só que você vai imaginar ele indo no sentido contrário, dentro do espelho. Então seria isso aqui, ó. Porque a imagem não saiu, esse ângulo aqui não saiu exato, tá? Mas se fosse prolongar esse raio, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Saiu torto, tá? Porque esse ângulo não tá correto. Deixa eu ver se consigo voltar. Ixi, vai ter que voltar demais. Deixa eu ver se consigo apagar aqui. Pronto, agora esse ângulo está um pouco mais real, tá bem no meio aqui. Então você tem o raio incidente e o raio refletido. Então eu vou prolongar esse raio refletido. Então prolongando esse raio ficaria assim, ó, para dentro do espelho. Pronto. Então é assim que a imagem é formada. É tanto que esse raio incidente, ele, entre aspas, tá, trouxe a informação da parte superior da vela, por exemplo, tá? Quando esse raio incidente ele bate nesse espelho e volta, prolongando esse raio refletido, você vai ter a mesma formação aqui, ó. Já que esse raio incidente trouxe a informação da parte superior, o raio refletido vai formar a imagem da parte superior. E isso acontece, eu estou fazendo para um ponto, lembrando que existem infinitos raios, né? Então, fazendo toda a combinação, você vai conseguir formar a imagem. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho o raio da parte de baixo, né? Então, por exemplo, de preto, vem aqui o raio incidente, bate aqui, reflete para cá, por exemplo. Raio incidente, raio refletido.
eu vou prolongar esse raio refletido para dentro do espelho. Então, prolongando esse raio refletido para dentro do espelho, você vai formar a imagem. E essa imagem, essa informação trouxe da parte inferior. Então, prolongando esse raio refletido, vai formar a imagem inferior. Então, a imagem ela é formada prolongando os raios refletidos, tá? A gente vai usar isso aqui, ó, quando a gente for trabalhar com os espelhos convexos, certo? Então, vamos lá. Ó. O que é que diz essa nossa primeira propriedade dos espelhos de Gauss, tá? Se você tem um feixe, tá, de raios paralelos, tá, que incide sobre o eixo principal, esférico, tá, que é paralelo ao eixo principal, é o feixe refletido no espelho côncavo, tá? Ou então o prolongamento dos raios refletidos ele vai incidir exatamente sobre o foco principal. Então, o que acontece na prática? Primeiro eu tenho aqui o espelho côncavo, tá? Você tem aqui um raio incidente que ele incide paralelo a esse eixo, certo? Ele está incidindo paralelo a esse eixo, então ele vem assim, ó, paralelo. Quando esse raio incidente tocar nesse espelho e refletir, ele sempre vai refletir sobre o foco principal. Isso acontece se esse raio for paralelo em qualquer posição. Se ele for paralelo, sempre o raio refletido vai ser sobre o foco principal. Então, se eu tenho, por exemplo, outro raio paralelo, que ele incide aqui, tá? Paralelo, tem que ser sempre paralelo a esse eixo. Ele vai bater. Ele vai sempre voltar, ele não vai voltar para cá, por incrível que pareça. Ele sempre vai voltar, ele sempre vai refletir sobre o foco principal. Então, sempre volta sobre o foco. Se eu tenho aqui outro raio paralelo, ele bate, incide, reflete sobre o foco principal. Se eu tenho outro raio paralelo, ele bate e reflete sobre o foco principal. Isso acontece se eu tenho qualquer raio paralelo. Se eu tenho um raio paralelo bem aqui, paralelo, bateu, volta sobre o foco principal. Deu para entender isso aqui, galera? Deu, Eric. Deu sim. Sim. Entendeu? Uma prática disso aqui, ó, que a gente consegue provar isso daqui na prática, é aquelas panelas solares. Não sei se vocês já viram, tá? Ou então não precisa nem panela solar. Aquela, hoje em dia nem tem mais, né? É difícil você ver, porque hoje em dia tudo é internet, mas antigamente não, hoje ainda tem, só que é mais difícil, né? TV por assinatura, né? TV por assinatura. Hoje em dia geralmente é mais online as coisas, mas ou então aquelas antenas parabólicas, quando você vai para o interior, tem bastante, né? Que lá não pega esses canais. Você vê a antena parabólica, ela é parabólica, ou seja, ela parece um espelho esférico côncavo, tá? Então é perfeito para esse exemplo. Ele é mais ou menos assim, tá? A antena parabólica. Por isso que ela chama antena parabólica. O que é uma parábola? Você já viu isso aqui em função do segundo grau. Ou você já viu... Ah, não, você não viu função do segundo grau ainda, né? Porra. Não, então, esquece que eu disse. Então, você tem aqui uma antena parabólica, tá? Que geralmente é assim. A antena parabólica, ela tem um aparelhozinho que é onde ela recepta os sinais. E esse aparelho, não sei se você já viu uma antena parabólica, ela é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui a superfície parabólica, né? Aí ela tem tipo uma gradezinha aqui, ó. E tem um receptor bem aqui, ó. Vocês já viram isso? Já viram? Perceberam que é assim? Já na casa da minha avó tudo sim. Pronto, ela tem uma gradezinha, um ferrozinho, aí ela tem um receptor bem aqui. Esse receptor, pessoal, ele está exatamente aonde? Adivinha? Exatamente em cima do foco. Se você imaginar aqui o eixo principal, o vértice, o centro, esse receptor está exatamente em cima do foco. Por quê? Porque os sinais, tanto a luz quanto os sinais das ondas, eles incidem paralelo ao eixo. Então vem aqui o sinal, a informação, vem paralelo. Quando ele bate nessa antena parabólica, adivinha? Ele reflete. E ele reflete aonde? Em cima do foco. E onde é que está o foco? O aparelho está onde? Exatamente em cima do foco. Então essa informação que vem, ela bate e ela volta exatamente no receptor. Só que são vários raios que são paralelos. Então vem uma outra informação, bate e volta em cima do receptor. Incide paralelo, volta em cima do receptor. Incide paralelo, volta em cima do receptor. Então, todas as informações recebidas por toda essa antena vai se concentrar tudo aqui no receptor, porque o receptor está em cima do foco.
O mesmo fenômeno acontece para as panelas solares, tá? Eu já tive a oportunidade de fazer um experimento com os meninos em outra escola, faz muito tempo isso, tá? Que nós fizemos uma panela solar, né? Que ela era esférica, tá? Aí a gente colou vários espelhos, tá? Espelho plano mesmo, tá? Espelho plano, colamos aqui vários espelhos e fizemos exatamente isso, tá? Medimos a posição onde estava o foco e colocamos aqui tipo um espaçozinho para você botar a panela, né? Aí você coloca a panela aqui em cima. Aí ela vai esquentar. Ah, professor, lógico que ela vai esquentar, né? Porque vai vir um raio e vai bater aqui. Mas ela esquenta mais rápido porque não é apenas esse raio que incide. Todo raio que incide sobre essa superfície parabólica vai vir tudo para cá. Porque vem um raio paralelo, bate e volta no foco. Vem um raio, bate, volta no foco. Ou seja, todo raio que essa antena receber, que essa parábola receber, vai tudo se concentrar aqui, no foco, tá? Deu para entender mais ou menos aqui, pessoal? Oi, 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 oi. Foi. Acho que sim. Deu, Leonardo? Quê? Leonardo? Tá Deu? erro. Sim. Pronto, essa situação é aplicando para um espelho côncavo, tá? Se eu for aplicar para o espelho convexo, a ideia é a mesma, tá? Ó, observa que o espelho convexo, ó, ele tá para fora, tá? Ó, a parte refletora tá para fora. A ideia é a mesma, só que o que vai se concentrar? Aqui o que é que está se concentrando? É o raio refletido. Já no espelho convexo não. O que vai se concentrar no foco é o prolongamento dos raios refletidos. Então, supondo que tem um raio que também é paralelo ao eixo, tá? Tem que ser paralelo, todos os raios têm que ser paralelo, tá? Incide paralelo ao eixo, ele vai bater, vai voltar. Professor, mas o foco está bem aqui, então não voltou no foco. Realmente o raio refletido não voltou no foco, porém o prolongamento desse raio ele vai passar pelo foco. Então, se eu tenho aqui, ó, eixo principal, né? Se eu tenho um raio paralelo ao eixo principal, ele bate aqui, raio incidente, ele volta para cá, raio refletido. O raio refletido não passa pelo foco, porém o prolongamento desse raio refletido vai passar. Então essa é a diferença básica, que nesse caso é o próprio raio refletido que passa pelo foco e nesse espelho convexo é o prolongamento desses raios que passa pelo foco. Deu para entender, galera? Deu. Sim. Tá dando para entender isso aqui? Né? Tá dando. Mais ou menos. Por enquanto, sim. Tá dando? Simples, ó. Tá. Se o raio incide É paralelo, meio. volta pelo foco. Só isso, tá? Uhum. Se ele Eu incide sei. paralelo, volta pelo foco. Se for côncavo, Toda vez que toda vai ser assim, vez né? que for paralelo, volta pelo foco. Quem é o foco? É uma posição que fica entre o centro e o vértice, que é exatamente a metade do raio. Pronto. É isso. Entendi. Certo? Caso esse espelho seja convexo, não é o raio refletido que passa pelo foco, mas é o prolongamento desse raio. Como é que eu sei o prolongamento? É só tu pegar o mesmo sentido, só que oposto, para dentro do espelho. Então, sei lá, se o raio refletido veio para cá, o prolongamento é entrando. Tá? Você vai pegar a mesma reta, só que para dentro do espelho. Então, o prolongamento, por isso que a gente faz pontilhado, tá? Porque é o prolongamento desses raios que passa pelo foco, se for um espelho convexo. Se for côncavo, é o próprio raio refletido mesmo, que passa pelo foco. Ok? Eu peguei o primeiro caso, que é o mais fácil, tá? Todos são fáceis, na verdade. Demora um pouquinho para vocês pegar, mas todos são fáceis. O primeiro caso é caso esse raio seja paralelo ao eixo principal. Mas se não for paralelo, e aí? Vamos para o próximo, tá? Caso esse raio passe pelo centro, ó, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro, vocês lembram que é o centro, né? Você lembra que é o centro, né? Você tem aqui, ó, centro, foco, vértice. O centro é esse aqui. Então, se o raio ele incide sobre o centro, ele volta sobre o centro também. Então, essa é a nossa segunda característica, tá? Então, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, ó, aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o vértice e no meio eu tenho um foco, tá? Não teve aqui, mas eu tenho um foco bem aqui. Então, se o raio ele incide sobre o centro, ele vai voltar sobre o centro. Isso se o meu espelho for côncavo, tá?
Se o espelho for convexo, a mesma coisa, só que lembre, sempre quando for convexo, é o prolongamento que passa pelo centro. Tudo que é convexo é o prolongamento. Então, se o espelho for convexo, ó, vem o raio, que o prolongamento desse raio passaria pelo centro. Então, o raio refletido vai voltar sobre o centro, ou seja, vai voltar sobre ele mesmo. Certo? Então, até agora nós temos duas definições. Se o meu raio incidente for paralelo, aqui é o foco, tá? E aqui é o vértice. Se o meu raio incidente for paralelo, o raio refletido passa pelo foco, tá? Essa foi a nossa primeira. Então, isso aqui está o foco, né? Se o meu raio incidente for paralelo, o meu raio refletido passa... Saiu meio estranho aqui, mas imagina aqui, passa pelo foco. Agora, se o meu raio incidente passar pelo centro, o raio refletido volta pelo centro. Deu para entender isso aqui? Por enquanto, sim. Todo mundo tá entendendo isso aí? Tudo beleza. Pulsa. Ok. Agora, supondo que o raio incidente... Olha, que horas vai terminar a aula? Daqui a pouco já. Ah, tá. É porque eu preciso deixar os CDs lá na escola. Entendi. E não tem como... No máximo 3 horas. No máximo 3 horas. Já vai... Falta só dois slides para acabar. Vamos lá. Então, o terceiro caso é caso esse raio refletido passe pelo foco, tá? Se o raio refletido passar pelo foco, tá? O raio refletido vai voltar paralelo. Esse caso aqui eu poderia até passar. Ele é uma consequência do nosso primeiro caso. Então, ó, supondo que eu tenho aqui, né, o centro, o foco e o vértice. Caso esse meu raio paralelo venha aqui, ele vai voltar por onde? Quem lembra? Se o raio incide paralelo, o raio refletido volta pelo foco. Pronto. Esse terceiro caso é o mesmo, só que no sentido contrário. Caso o raio incidente incida sobre o foco, então ele começa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Você tem aqui o centro, foco, vértice. Caso ele incida sobre o foco, ele volta paralelo. Então é o sentido contrário, tá? Só que a diferença é que esse é o raio incidente e esse é o raio refletido, mas é a mesma situação. Se ele incide paralelo, ele reflete sobre o foco. Se ele incide sobre o foco, ele reflete paralelo. Então, basicamente é isso. Então, revisão bem rápida. Ó. Centro, foco, vértice. Se ele incide paralelo, ele reflete sobre o foco, tá? Se ele incide sobre o centro, isso aqui é um incidente, ele reflete sobre o centro, ele volta sobre ele mesmo. Se ele incide sobre o foco, ele reflete paralelo. Então, incide paralelo, volta sobre o foco. Incide sobre o foco, volta paralelo. Incide sobre o centro, volta sobre o centro. Tá? Até agora foi isso aqui. Lembrando que o mesmo acontece caso seja um espelho convexo, só que é o prolongamento, tá? Se ele incide sobre o foco, porque o prolongamento estaria sobre o foco, ele volta paralelo. Tá aqui o eixo, ele volta paralelo, tá? E por último, tá? Terceiro e último caso. Foi lá para o último slide, ó. Ó, coisa linda. E por último, caso ele incida sobre o vértice, ele volta formando, ele não volta sobre nenhum eixo, tá? Só que ele volta dividindo esse ângulo ao meio, tá? Então, essa é a nossa definição. Todo raio que incide sobre o vértice do espelho reflete simetricamente, ou seja, da mesma forma, tá? Em relação ao eixo principal, ou seja, esse eixo principal, ele se torna uma bissetriz. Isso não acontece para os outros casos, tá, pessoal? Porque, por exemplo, ó, esse raio ele veio paralelo, tá? Raio incidente. Ele volta sobre onde? Sobre o foco. Eita, caramba. Ele volta sobre o foco. Esse ângulo aqui, ele não foi no meio, tá? Ele não é uma bissetriz, tá? Não, isso não acontece. Agora, quando que esse ângulo vai ser exatamente o mesmo?
caso o meu raio incidente seja sobre o vértice. Então, clicou no vértice, volta dividindo esse ângulo ao meio, tá? Ele funciona como se fosse a nossa segunda lei da reflexão, tá? Que diz que o ângulo incidente é o mesmo ângulo refletido. Esse eixo principal ele funciona como se fosse o eixo normal, tá? Então esse aqui seria como se fosse o ângulo de incidência e esse ângulo o ângulo de reflexão, tá? Características das imagens para a próxima semana. Então, pessoal, basicamente por hoje seria isso, tá? Então temos aqui, ó, 4 casos, certo? 4 casos. Aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o foco e aqui eu tenho o vértice. Caso esse meu raio incidente ele incida paralelo, ele volta sobre o foco. Caso ele incida sobre o foco, ele volta paralelo. Caso ele incida sobre o centro, ele volta sobre o centro. Caso ele incida no vértice, ele volta dividindo esse ângulo aqui ao meio. Basicamente são esses 4 tipos. Alguma dúvida? Não, tá tudo bem. Não. Deu para entender? Todo mundo? Então, foi complicado, mas também não é Sim. fácil demais, entendeu? Entendi. Só que isso aqui é só uma preparação que vem pela frente, tá? Provavelmente eu acho que na terça-feira, que tem aula de matemática, eu não vou dar aula de matemática, eu vou dar física. Pode dizer, é muito difícil, vai precisar de muita conta ou algo do tipo. Não. Pior que conta de início, não. É difícil porque é muita coisa teórica. Percebeu que até agora eu não expliquei nada de cálculo, né? Esse conteúdo não tem muito cálculo. Tem lá na frente, mas nem sei se eu vou passar. Mas o que é difícil aqui é a teoria. A teoria aqui é física pura. Entendeu? É muita teoria. Imagem real, imagem virtual, objeto virtual, real, parará. Então é muita teoria, entendeu? Você não vê muito cálculo. Então, o difícil desse conteúdo é... o cálculo aparece agora, que é a equação dos pontos conjugados. Que talvez eu nem passe. Talvez eu passe para a turma da manhã. Mas o que é difícil aqui é só essa partezinha, mas na prática a gente consegue pegar direitinho. Tá? Ok. A gente vai utilizar tudo que eu expliquei, ó, por exemplo, quando a gente for ver isso aqui, ó. Então, o que eu expliquei, ele vai auxiliar para esse momento, ó. Por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, que esse raio ele veio paralelo? Tá vendo? Ele veio paralelo. Olha por onde voltou. Pelo foco. Tá vendo que esse raio aqui, ó, ele veio sobre o centro. Olha por onde ele voltou. Também pelo centro. Então, tudo que eu expliquei agora, na verdade, é só preparando o que vem pela frente. Ó, deixa eu pegar outro aqui. Ó, aqui, ó. Esse raio incide paralelo, volta por onde? Pelo foco. Incide sobre o foco, volta por onde? Paralelo. Tá vendo? Aí aqui é formada a imagem. Olha como é que foi essa imagem. Maior do que esse objeto. Presta atenção, ela está de cabeça para baixo. Então é assim que a imagem no espelho ela fica invertida de cabeça para baixo. Desse jeito. Ele fica maior do que o objeto. Ó. O objeto aqui, olha a imagem, ela é maior e de cabeça para baixo. Então tudo isso que eu estou explicando, a gente vai ver lá na frente. Ó, nesse caso aqui, ó, olha a imagem. Tá menor do que o objeto, tá vendo? Ó? Menor do que o objeto. E tá de cabeça para baixo também. Aqui, ó, tá para cima, tá vendo o objeto? Ó? A imagem tá normal, não tá invertida, mas tá menor. Ele não colocou o mais legal de todos. Ah, tá aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é só um spoiler. Tá aqui o objeto, né? Ó. Tá aqui o objeto, né? Procura a imagem. Não tem imagem. Entendeu? A imagem ela está lá no infinito. Não vai formar imagem. É porque, pessoal, a imagem ela é formada cruzando os raios refletidos. É assim que a imagem é formada, quando os raios refletidos se cruzam. Olha aqui, ó. Segura bem rapidinho. Olha aqui, ó. Tá vendo que é nesse ponto aqui que esse raio encontra com esse. Aí forma a imagem. Outro caso. É nesse ponto aqui que esse raio encontra com esse. Forma a imagem. É nesse ponto aqui que esse raio encontra com esse. Forma a imagem. Só que nesse caso,
os raios refletidos são paralelos, ou seja, eles não vão se cruzar, logo não vai formar imagem. Então é nesse caso onde o espelho côncavo não forma imagem. Tem um objeto na frente, mas tu olha no espelho e tu não vê imagem nenhuma. Por quê? Porque os raios refletidos não se interceptaram. Mas isso aqui a gente vai ver lá na frente. Tá? A gente vai ver em que posição, em que condição, a gente vai estudar todos esses raios refletidos e tal. Pois é, próxima semana. Então tudo que eu expliquei agora sobre vem paralelo, volta sobre foco, vai sobre o foco, vem paralelo, incide sobre o centro, volta sobre o centro, incide sobre o vértice, divide o ângulo ao meio. Tudo isso a gente vai usar isso aqui na próxima semana. Tá? Por isso Só nos próximos episódios. Só nos próximos episódios, que a gente vai entender toda essa nossa relação aqui. Mas é isso, pessoal. Aconselho, tá? A vocês que estiveram aqui, são poucos, tá? Muito poucos. Assim, sinceramente, desanima de fazer aula ao vivo. Eu prefiro, assim, se fosse fazer aula gravada, só esse tempo eu conseguiria fazer aula gravada para 3 semanas, quase um mês. Tá? Se eu tenho uma aula de física por semana, se eu fizer uma aula de 15 minutos, já dá 45 aqui, ó, já dá 3 semanas. Quase um mês de aula já estaria tudo pronto. Mas eu prefiro fazer ao vivo. Por quê? Porque eu acho que é a única forma de aprender dessa forma. Então... É porque hoje é sexta-feira, ninguém... O povo tá cagou e andou. Entendi. Também é sexta-feira pra mim, não é só pra vocês, não. Pois é, isso é errado. Não é pra gente ser assim, né? Com certeza. Exatamente. O interessante é cada um fazer o seu, né? Cada um fazer o seu. Ok. Pessoal, então a gente se encontra... Eu falo com vocês no Class, mas eu acho que eu vou trocar terça-feira por física. Porque tem umas questõezinhas que já tem aquela parte lá, tá? De imagem no infinito, interceptor, tá? Essas paradas que vocês ainda vão ver. Eu acho que eu já botei questões sobre aquilo. Então, na terça-feira eu faço física e deixo quarta-feira para matemática. Ah, não! Vocês é na segunda, né? Segunda-feira. Terça-feira é a oitava. Então é isso, pessoal. Segunda-feira a gente se encontra novamente. Deu para entender mais ou menos o que eu queria trazer? Deu sim. Deu. Deu, né, Léo? Tranquilo, pessoal. Então é isso. Boa tarde. Vou almoçar. Boa tarde. Até. Vai, tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau. Valeu.